Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, em nome do Senhor Jesus, por esse lugar, por esse ministério, pela Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E é desejo do meu coração, Senhor, é desejo do meu coração ouvir a Tua palavra, pois é ela que nos sustenta e nos livra dos erros, Senhor, e coloca a nossa vida nos acertos, em nome de Jesus. Portanto, fala, Senhor, através da glória de hoje, em cada coração, na vida de cada filho que está aqui e na vida daquele que está me ouvindo também. Fala, Senhor, para que os que estão aqui saiam daqui hoje alicerçados, firmados. Firma, Senhor, firma esse teu filho no evangelho da tua graça, na confiança, na certeza. Nos ensina, Senhor, alimenta, Senhor, a nossa vida nessa manhã, nos dá a direção que a nossa vida precisa, Senhor. Eu recebo, Senhor, o teu povo nessa manhã, abrindo o coração, abrindo a mente, Senhor, para a glória de hoje, para o ensino de hoje, que o Senhor ensinou para o nosso apóstolo Paulo, para que ele nos ensinasse também. Portanto, Senhor, muito obrigado, e receba todos saindo daqui hoje alicerçados e firmados na palavra de hoje. Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Assim eu recebo Paulo, homem de oração. É a palavra de hoje, é a glória que vamos receber nessa manhã. Paulo, homem de oração. É a palavra que Deus tem para alicerçar, firmar você no provedor, o seu Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida de oração do apóstolo Paulo. A sua intensa vida de oração, que eu declaro você também tendo, abençoado. Em nome de Jesus. Uma vida mais intensa de oração. E não só um cristão que declara, mas um cristão da graça que declara, mas que também ora. Com perseverança. Com perseverança. Vamos começar esse tema com Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15. Aqui nós vamos aprender muito acerca do apóstolo Paulo, esse homem de oração. Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas o quê? Orações. A gente vê aqui um homem de oração. O apóstolo Paulo tinha os seus momentos com quem? Com Deus. Ele tinha tempo para falar com Deus. E veja que não era uma oração mesquinha. Diga mesquinha. Ele pensava nos outros. E mais adiante eu vou falar mais sobre isso. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento o quê? Dele. Paulo era um homem de oração, mas quando ele orava, ele não orava, ó Deus, envia o Espírito Santo. Dá a esse povo porção dobrada do teu Espírito. Não. Porque ele já tinha o conhecimento, a revelação, como está descrito na segunda carta dele aos Coríntios, 1:21.
que nós já estamos ungidos, que nós já temos o selo, nós já temos o Espírito Santo em nós. Então ele não orava para que a igreja tivesse a porção dobrada do Espírito Santo. Ele orava para que a igreja crescesse no conhecimento de Deus. Amém? Nas coisas de Deus. Ele agradecia pela vida da igreja, ele dava graças. Não era uma oração egoísta, mesquinha, com foco só na vida dele. Meu amado, você tem orado para que Deus ilumine os olhos do entendimento de algum familiar teu? Você tem orado para que ele enxergue as coisas de Deus em sua vida? Porque oração, a gente percebe aqui, não é só pedir proteção para os outros e segurança. Ah, Deus, protege. Ó Deus, dá segurança ao meu filho, dá proteção à minha casa, dá proteção à minha família, ao meu marido, ao fulano, ao beltrano. A gente não vê uma oração só pedindo proteção. Oração não se resume apenas a isso. Mas a gente vê uma pessoa pedindo também: Senhor, faz com que as pessoas por quem eu oro nesse momento enxergue o teu ensino, enxergue as tuas coisas em sua vida. Será que você tem orado por alguém da tua família? Será que você tem orado pelo teu filho dessa maneira? Senhor, eu tenho pedido muita proteção na vida dele. Mas é como a palavra, através de Paulo, esse homem de oração, me fez entender aqui, nesses 3 versos, que eu não posso apenas pedir proteção. Oração não é só isso. Mas eu oro também, Senhor, faz com que o meu filho enxergue as tuas coisas, a tua palavra na vida dele. Também, você está aprendendo através de Paulo, esse homem de oração, que oração não é só pedir proteção. Quem está entendendo, levante a sua mão. E uma oração com sabedoria. Aqui nós oramos, mas não como ora o sistema religioso. O sistema religioso, numa oração dessa: Senhor, dá a tua porção dobrada, envia o teu Espírito na vida do fulano. Nós já temos, a igreja de Cristo já tem o Espírito do Senhor. Isso já está consumado. Amém? Outra coisa, oração não é, isso é bom falar: Senhor, me ajuda, eu recebo os teus anjos ministrando, e isso você trocando de roupa. Ah, Senhor, providencia. Ah, Senhor, eu tenho que chegar lá naquele trabalho lá, e depois eu vou ter que passar no cartório, depois eu vou ter que falar com o meu advogado, e vai resolvendo. Enquanto isso, você pegando a carteira, a bolsa, e puxando as calças. Falar com Deus não é assim. Parece engraçado, mas tem pessoas que no seu dia a dia, ela fala com Deus dessa maneira, se arrumando, se trocando: a Deus, não tive tempo, Senhor, o Senhor entende, né? Deus entende que você não está tendo uma pausa para bendizer a Ele. É isso que Ele entende. Abençoados de Deus, precisa existir em sua vida uma pausa para conversar com Deus. Precisa existir em você uma pausa para você bendizer a Deus. Para você pedir as coisas para Deus. Para você chamar a existência as coisas de Deus na sua vida. Uma pausa para bendizer. Falar com Deus enquanto você troca de roupa é uma coisa que está faltando pausa. Agradecer pela vida, pelo dia, por estar de pé. Graças, Senhor. E isso com respeito, com reverência. Senhor, te amo. Senhor, muito obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem dado na minha vida. Tem me orientado, Senhor, tem me livrado dos erros. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo teto, pela casa, pela família, por tua misericórdia em minha vida, porque eu tenho um corpo débil, falho. Tem erros em mim, Senhor. E só a tua graça na minha vida. E só a tua misericórdia na minha vida, Senhor. Obrigado por essa comida que está na mesa. Se você está num lugar que não dá para você parar um pouquinho para agradecer por aquela comida com os lábios, agradece com o pensamento, abençoado. Tem pessoas que
Ela não dá uma pausa para bem dizer. Ela come, ela se veste, ela trabalha, ela sai para fazer as suas coisas, para trabalhar e não tem aquela pausa. A vontade de Deus hoje é que você aprenda isso. Eu pensei que isso ia falar o tradicional, né? Que temos que orar, que temos que crer, que temos que confiar. Não! Deus quer te levar para uma outra glória, mais excelente, em nome de Jesus. Mais excelente. Obrigado, Deus, pela graça, pelos olhos iluminados. Faz esse fulano enxergar, meu Deus, a tua grandeza, as tuas coisas, a tua palavra, Senhor. Esse marido, essa esposa, esse filho. Uma pausa. Tem que existir em nossa vida uma pausa para agradecer. Senhor, Tu és a minha porção. Tu és o meu refúgio, Pai. Como eu te amo. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Esse que eu recebi agora, meu Deus. Se não fosse o Senhor, eu estaria muito mal, estaria muito triste. Eu não estaria vivo. Uma pausa. Pausa para agradecer, para orar, para pedir. Senhor, o Senhor tem me sustentado, graças a Ti eu estou de pé. Me guia, Senhor, pelo caminho certo. Abençoado, a gente está nesse mundo e a gente não recebeu um mapa quando a gente veio do céu paraíso. A gente não recebeu Quando a gente compra um aparelho, vem um livrozinho, né? Um manual, né? A gente não recebeu um manual celestial de bolso, que a gente abre assim, opa, para esse ano de 2018 eu tenho que fazer assim, 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 já está aqui no manual que Deus me deu, né? Porque eu já estive com Ele no céu paraíso, não. A gente está se adaptando a esse corpo. E através da Bíblia, a gente está recordando o que Papai Deus nos ensinou quando estávamos com Ele. E para isso a gente precisa estar o quê? Congregando. Congregando, abençoado. Você não tem esse livrinho no bolso. Você precisa da palavra de quem? De Deus. Da palavra de Deus. A gente precisa. Para isso a Bíblia existe. Porque a gente não veio com o livrinho, a gente não veio com o manual celestial. Para isso existe a Bíblia, para isso existe o congregar, estar aqui. Quem pensa que consegue sobreviver nesse mundo sem congregar, está enganado. Vai sofrer muito. Tem pessoas que pensam, né? Que pelo seu pensamento, que por suas ideias, consegue sobreviver nesse mundo. Mas não consegue não. Porque num piscar de olho você já fica com mágoa. Num piscar de olho já uma raiva entra dentro de você e você... uma coisa assim, já quer tomar conta de você. Então, abençoado, a gente tem um pedaço de carne que não é fácil. Então a gente precisa do congregar. E a gente precisa desse entendimento. Quando vocês estiverem saindo de casa, da casa de vocês, realizar essa pausa. Senhor amado, Deus da minha vida, porção da minha vida, o Senhor é o primeiro na minha vida, me proteja, Senhor. Pedir a Deus, conversar com Deus, pedir a proteção dEle, antes de vocês entrar no carro de vocês, ou no ônibus, antes de entrar no carro de vocês, Senhor, me protege, Senhor. Protege naquele farol, porque o Senhor, você tem conhecimento de um caminho que é perigoso, e que você tem que passar por ele, porque não tem outro. E você, meu Deus, já estou perto de passar por aquele caminho, e aquele caminho não é confiável. Então, abençoado, você tem que ter essa pausa na sua vida, antes de entrar no carro de vocês, antes de sair da casa de vocês, antes de bater a porta, conversar com Deus, pedir a proteção de Deus, pedir para os anjos do Senhor estar acampado ao seu redor. Senhor, me livra daquele marginal que fica no farol aguardando as pessoas para roubar, para assaltar, para levar o carro. Senhor, aqui está o meu trabalho, anos de trabalho, o meu suor, a minha dedicação naquela empresa, Senhor, eu não quero perder. Então coloca os teus anjos para proteger a minha vida e o meu patrimônio, as coisas que eu tenho, Senhor, dadas por Ti.
Não é pecado não. Pedir proteção para o seu carro, para a sua casa, para a sua vida, isso não é pecado não. Temos que pedir. Porque você suou muito para comprar aquele carro. Está sendo difícil. Pastor, ainda estou pagando. Então, tem que pedir a proteção, abençoado, em nome de Jesus. Vocês não podem acordar e sair andando nesse mundo como se fosse um animal. Não, não pode, abençoado. Nós temos que ter essa pausa na nossa vida para engrandecer, para agradecer, para reconhecê-lo e chamar à existência tudo que você precisa, em nome de Jesus. Amém. Temos que ter. E orar uns pelos outros, porque a gente vê isso aqui. Orar uns pelos outros. Quanto mais fé ativada tiver, melhor. Você procurar o pastor auxiliar, a mim ou ao colaborador, anota aí. Quanto mais oração, quanto mais fé ativada, melhor. Procurar o seu pastor, conversar com o seu pastor, isso é importante. Em nome de Jesus, tem faltado nas pessoas, isso no geral, que essa pregação não é só para vocês que estão aqui não, é para muitos que estão me ouvindo. Tem faltado nas pessoas intimidade com Deus. Ela acha que a declaração já está tudo certo. Não, eu declarei. Hoje é o melhor dia da minha vida. Foi embora. Não, abençoado. Tem que ter uma pausa para bendizer o Senhor. Às vezes, a pessoa, outra coisa importante que precisa ser dita nessa nossa conversa, às vezes, a pessoa, ou você mesmo, pode até argumentar, pastor, eu não tenho nada para agradecer e nem para conversar com Deus, o meu dia foi muito difícil, viu? O dia difícil foi o de ontem. Então, eu não tinha nada para conversar com Deus, nem falar com Ele. Foi difícil o dia. Foi muito difícil. Aí vem o apóstolo Paulo e derruba esse seu argumento. Dizendo em uma das suas cartas, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aí, o Evangelho derruba esse seu argumento. Não tive motivos hoje para dar, não, foi difícil. Inclusive, pastor, me levantei, acordei me arrastando e fiquei o dia todo reclamando no trabalho. Aí vem Paulo e diz, não, esse seu argumento aí cai por terra. Porque Deus diz, em tudo, me dê graças. Em tudo, agradeça, obrigado, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. O que não se resolveu hoje vai se resolver amanhã. Se não se resolver amanhã, vai se resolver depois de amanhã. Eu orei e vou continuar orando. Eu clamei e vou continuar clamando. Eu pedi e vou continuar pedindo. Perseverantes em nossa oração. Diga, eu recebo essa palavra. Outra coisa, não deixa a tua boca, amado do Senhor, chorar miséria. Falar miséria o tempo todo. Tem uns abençoados, tem umas pedras vivas, que a boca chora muita miséria, muita palavra ruim, muita palavra negativa. Tem pessoas que saem para trabalhar e o dia todo fica ali murmurando, reclamando. Murmurando e reclamando, murmurando e reclamando. Sai para trabalhar e fica. Promete para si mesmo, não, hoje eu vou ser grato, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí com menos de 10 minutos já está lá de novo. Mas está difícil, mas está ruim, e que não sei o quê. Abençoado. Nós não podemos ficar chorando miséria. As palavras têm poder para a vida ou para a morte. Então a gente precisa ter essa certeza dentro do nosso coração. Vai dar certo, Senhor. Meu Senhor, está difícil para esse corpo aqui, Senhor. Está difícil para esse homem aqui, para essa mulher aqui, Senhor. Mas para o Senhor que é grande, que deu cor, vida a tudo que eu vejo, não é não. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Sabe aquela força de dentro, do Espírito? Eu vou vencer em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Tu és o meu provedor, Senhor. Tu és a minha porção, eu confio na Tua palavra. Está difícil, Senhor, mas esse difícil vai passar. Logo anular esse ruim. Vejamos uma outra oração de Paulo em Romanos. Capítulo 1, verso 9.
Romanos 1:9. Temos aqui mais uma oração paulina. Mais uma oração do nosso apóstolo Paulo. Olha só. E assim diz a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 9. Anote aí no seu caderninho de anotações. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção o quê? De vós. Em todas as minhas orações. Paulo começa mostrando nessa leitura, nessa evidência de Romanos, que a nossa oração não pode ser o quê? Mesquinha. Que a oração de um cristão em graça não pode ser o quê? Egoísta. Com foco só em você. Não, pastor, quando eu peço é só por mim. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, só eu, a minha casa, meu filho, eu, a minha família, só eu. Só nós. Não, é por todos. Diga por todos. Temos que aprender a orar pelos outros também. Por pessoas em nossa família, na igreja. Às vezes tem um irmão que compartilha da sua dor, da sua tribulação. Ó, estou passando por uma fase. Ora também. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Temos que compartilhar uns com os outros. Orar por pessoas lá fora, colegas no seu trabalho, pessoas que você conhece. Pela vida do pastor de vocês. E não só orar, e se aproximar também, porque pastor é ser humano. Pastor precisa de atenção, de um abraço, seu aperto de mão. Eu coloquei um cartaz na entrada da nossa igreja há um bom tempo, e lá está descrito: os pastores também são seres humanos. Eles precisam também de atenção, que você converse, que você responda. A gente precisa, abençoado, é ser humano. E não só que você ore, não, pastor, comigo é o seguinte, o senhor aí pregando já está bom e eu aqui. Isso é frio. Não podemos viver assim. Nós somos o corpo de quem? De Cristo. Nós somos uma família, a família da fé. Não é que você vai se aproximar de mim ou de você para eu tomar conta da sua vida. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas é a gente ser irmãos em Cristo. A gente conversar, a gente se aproximar. Não deixe o sentimento da carne afastar você do pastor, não. Isso é carne. Eu vou me afastar um pouquinho. Isso é carne, hein? Porque o pastor é um anjo que Deus usa para edificar quem? A igreja. Então, quanto mais perto você tiver oportunidade, aproveite melhor, vai ser bom para você. Pastor, à luz da palavra, eu estou precisando muito tomar uma decisão na minha vida. Gostaria de conversar com o senhor um pouco. Será que nessa decisão será que eu agi certo, pastor? Eu tomei uma decisão, será que eu agi certo? Eu quero repensar, gostaria de conversar com o senhor. Se eu agir certo, amém. Se eu não agir, eu quero corrigir isso aí. É bom você procurar o pastor para conversar, em nome de Jesus. E veja que Paulo orava incessante o quê? Incessantemente. Não era uma vez por dia, uma vez por mês, era sempre. Ai, pastor, já faz umas 2 semanas que eu não oro, viu? Já faz um bom tempo que eu estou sem orar aí. Então, eu vou retomar. Retoma, abençoado. Já faz mais de 2 semanas que você não conversa com Deus, que você não dá uma pausa para falar com Deus. Está precisando mesmo da palavra de hoje. Seguindo aqui, ó. Olha só. Continuando, né? Do comecinho do verso 10. Em todas as minhas orações. Suplicando o quê? Em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Você percebeu que Paulo usa, Deus, eu preciso visitar a igreja, eu preciso fazer isso, mas que seja segundo a tua vontade. É um ponto importante que nós temos que ter também na nossa oração, essa maturidade, diga maturidade.
Nós temos que aprender também isso, abençoado. Em nome do Senhor Jesus, temos que aprender a orar dessa maneira. Se for da tua vontade, você ora, mas você tem que estar preparado para receber a vontade de Deus na sua vida. Orou, clamou ao Senhor, pediu, mas você tem que estar preparado para receber aquilo que vai chegar. Você pode estar orando por algo e vir diferente aquilo que você pediu para Deus. Acontecer diferente. As coisas podem acontecer de uma outra forma. E você, puxa, aconteceu de uma outra forma. Mas não foi bem assim que eu pedi a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece tudo sobre Deus? Não. Ninguém aqui. Nunca existiu e nunca vai existir essa pessoa. Mas Deus conhece e sabe tudo sobre você. Tudo a teu respeito. Tudo Ele sabe. Coisas que ninguém sabe, Ele sabe em você. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai orar, eu vou pedir, e as coisas podem acontecer diferente, diga diferente. Então qual a maturidade que eu tenho que ter? Bom, aconteceu assim, diferente, porque Deus quis assim, e assim vai ser melhor para mim. Amém? Então você pode estar orando, pedindo algo, e acontecer diferente. Bom, foi assim que Deus quis. E detalhe, tem coisas que Deus só dá quando a gente está preparado para administrar. Tem essa também. De repente você está pedindo uma coisa, isso vai acontecer não no meio, mas lá na frente mais um pouquinho. Porque Deus quer amadurecer você para que você, quando receber, tomar posse, saiba administrar agora com mais sabedoria para você não perder. Porque talvez você já perdeu da primeira vez. Você não soube administrar. Então Deus, Ele vai te dar aquilo, mas Ele está esperando você ter mais sabedoria, você amadurecer mais, para você tomar posse daquilo. Amém? Tem essa também, e nós precisamos ser maduros nisso. Já que estamos aqui em Romanos, vejamos uma outra oração do apóstolo Paulo aqui também. Capítulo 12. Olha só. A partir do verso 11. 12 é o capítulo, verso é o 11. E assim diz o Evangelho em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 11. Vai vendo, declaro você com a mente de Cristo. No zelo, não sejais o quê? Remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo o quê? Ao Senhor. Regozijai-vos da esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração o quê? Perseverantes. Diga perseverantes. Não é orar quando sentir vontade. Atenção, igreja. Não é orar quando sentir vontade, porque a sua carne não tem vontade de falar com Deus. Ela não tem vontade de fazer as coisas para Deus. Não é quando você sentir vontade. Nós temos que ter perseverança, diz aqui Paulo. A nossa oração tem que ser constante e perseverante. Diga, eu recebo. Permaneça na fé e siga. Ainda aqui em Romanos, vejamos o capítulo 15, verso 30. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu quê? Favor. Aqui, a gente vê um apóstolo pedindo oração. Olha, igreja, me ajudem em oração. Pelo amor de Deus. A gente vê a autoridade do Senhor pedindo para a igreja, olha, eu quero que vocês me ajudem em oração, eu preciso, para que eu me veja livre dos rebeldes, que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, percebeu de novo? Pela vontade de quem? De Deus. Porque Deus te conhece, Ele te fez. Então, é assim que temos que orar.
chegue à vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco. Verso 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Como deve ser o proceder da igreja de Cristo? Os conhecedores da verdade, fazer o mesmo. Estamos lendo aqui. Do mesmo jeitinho. Veja, o servo de Deus também enfrenta as suas lutas. Diga, enfrenta as suas dificuldades. E ele pede, como eu também peço aqui. Peço e recebo. Você sempre intercedendo por minha vida, por nós pastores, pela minha família, como eu tenho intercedido por vocês também. Orado por vocês em nome de Jesus. Na conclusão do verso 33, Paulo diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que a paz tome conta de vocês, porque ela toma conta da gente quando a gente ora. Paulo estava sentindo isso. Isso me fez lembrar, em um momento da vida do Senhor Jesus, isso é muito importante. Ele começou a orar deprimido, triste, angustiado de alma, diz a Bíblia, que Jesus estava angustiado de alma. Mas depois da oração feita, ele foi tomado pela paz. Amém. Então veja, abençoado, que quando você ora, você pode até estar angustiado, triste, atribulado, preocupado com aquela tribulação, aquela dor, aquele choro querendo sair. E você ali ora, pede a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude. Eu não tenho a quem recorrer no Senhor. Me ajude. Meu Pai, minha porção, meu Deus, meu Criador, o Senhor me fez. O Senhor me colocou nesse mundo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu me recebo conduzido em triunfo, Senhor. E a minha vida está acontecendo assim, assim, assim. Aquela pausa para conversar com Deus. Aquela pausa. Depois da oração feita, a paz toma conta de você. Como tomou conta do coração de Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? A paz tomando conta do coração dele. É uma das passagens mais lindas da Bíblia. Lucas, capítulo 22, verso 39. Vale a pena a gente ler essa narrativa. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. E começa assim. Lucas 22 é o capítulo, verso 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então era costume do Senhor Jesus ir para um local falar com quem? Com Deus. Costume, hein? Costume. Declaro você aí com olhos iluminados. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Porque o pedaço de carne que temos quer nos colocar em angústia, em depressão. Tem muitas pessoas que, se descobrisse a caverna de Elias, que ele se escondeu quando ele estava triste, deprimido, essa caverna ia virar um condomínio. Um condomínio. Porque Elias, o profeta, quando estava deprimido, ele se escondeu em uma caverna. Ele estava triste. E ele entrou dentro daquela caverna e Deus falou: Elias, o que fazes aí? Levanta. A tua jornada sobremodo é grande. Eu sou contigo, Elias. É assim que diz a narrativa. Eu sou contigo. Ele colocou até anjo para levar pão para ele, pão assado, pão na brasa. A gente estudou isso aqui. Deu comida para ele. Aí depois que ele come, ele volta de novo a deitar. Porque quando algo dá errado, quando algo não se resolve, isso desanima, deprime a nossa carne. Quando você está numa expectativa que algo se resolva, que dê certo, e aquilo não se acerta, e o nó fica mais ruim de desatar, e você, meu Deus do céu, isso deprime a carne. A vontade que a carne tem de ficar na cama, sabe? Ah, meu Deus do céu. É de se fechar, ou de se revoltar.
No caso do profeta Elias, ele quis entrar dentro de uma caverna. Não, eu vou me esconder aqui, viu? Vou me esconder porque está difícil a situação que eu estou enfrentando. Assim é no nosso dia a dia, abençoado. Isso também pode acontecer com a gente. De algo não se resolver e você ficar desanimado, ficar deprimido. Corpo de carne, estamos sujeitos. E tem pessoas que pensam assim, bom, eu vou me deitar, depois que eu acordar, tudo isso passa. Aí eu vou dormir, aí ela vai acordar e vai perceber que nada mudou, vai ficar mais deprimido ainda. Então a gente tem que aplicar a matéria da fé mesmo, e fazer o que tem que fazer, e esperar no nosso provedor. Diga, Deus proverá. Deus proverá. Diga, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos seguindo aqui, que tem o ponto principal da leitura, vamos chegar nele. A paz que tomou conta do coração do Senhor Jesus. Verso 41. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça o quê? A minha vontade, sim a tua. Bate certinho, né, com a oração do apóstolo Paulo. A mesma obediência, o mesmo ritmo, o mesmo espírito. Sempre na oração, Deus, eu estou pedindo, mas que tudo seja conforme a tua vontade. Então lhe apareceu, olha só, abençoado, isso é maravilhoso. Então lhe apareceu um quê? Um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre o quê? A terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então a gente vê aqui, isso é muito importante, Jesus, ele começa a oração, ele entra naquela oração, a sua alma angustiada, depois da oração feita, ele foi tomado o quê? Pela paz de Deus. É isso que eu quero que você entenda, abençoado. Eu estou tão atribulado, se orar não vai resolver não. Essa situação não vai mudar mesmo, abençoado. Ora, porque quando você terminar, você vai ser tomado pela paz do Senhor. Veja que Deus enviou um anjo para confortar quem? A Jesus. Meu filho, depois dessa oração feita, agora é conforto para você. A Ana, que não podia engravidar, a Bíblia fala que quando ela orou, aconteceu do mesmo jeito. Ela orou pela causa dela, impossível aos olhos humanos, não podia ser mãe. Senhor, humilhada pela rival, porque naquela época, no tempo, o homem poderia, se a mulher não pudesse dar filhos, ele poderia pegar a serva como esposa naquela época. Mas depois vem Jesus e estabelece a fidelidade conjugal. Mas aquela mulher sofreu naquele tempo. Aí ela termina a oração e diz o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que ela sai tomada pela paz de Deus. Aquela confiança, já deu tudo certo. Eu vou ficar grávida. Eu vou ter o filho que eu tanto pedi a Deus. E não só teve o filho Samuel e muitos outros. E o profeta escreve o seu primeiro livro falando da sua mãe. A minha mãe passou por tudo isso antes de eu nascer. Eu sou um escolhido de Deus, ele diz. Antes de eu nascer, já no ventre da minha mãe, Deus me consagrou, Ele me ungiu. Você também é um ungido do Senhor. Antes de nascer. Você já nasceu consagrado. Louve a Deus por isso. Consagrado, ungido. Vale a pena orar, abençoado. Vale a pena orar. Vale a pena orar. Não pare de orar por aquilo que você quer. Você nunca deve parar de orar por aquilo que você quer. Pastor, já pedi. Continue pedindo.
Pastor, já clamei ao meu Deus. Eu supliquei, como Paulo diz lá em Filipenses. Continue suplicando. Filipenses 4:6. Abra a sua Bíblia. Olha só. Filipenses capítulo 4, verso 6. E começa assim, ó. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí você começa a oração. Está até preocupado, triste, coração com aquele peso apertado, pastor. Mas quando você termina, olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Depois que você termina, você é tomado pela paz de Deus. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, aconteceu com Ana, aconteceu com todos que a gente vê na Bíblia. Se você fizer o mesmo, vai acontecer com você. Você começa angustiado de alma, aquela tristeza, e termina consolado pelo Espírito do Senhor. Esteja certo disso. Amém? Ainda aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 3, olha só. Já que estamos aqui. E começa assim, Filipenses 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu fico imaginando, Paulo tinha muitas igrejas para cuidar, então ele orava por todas elas. Pelos Gálatas, pelos Filipenses, por todos. A igreja em Tessalônica, pelo colaborador, pelo pastor Timóteo, por Tito, ó Senhor. Fortalece aquele homem de Deus, para que ele nunca desista da caminhada da fé. Então, esse homem orava por muitas pessoas, e agradecia pela cooperação, que é a fidelidade que o povo tinha para com a igreja. O mesmo eu faço. Toda a semeadura que você traz aqui, eu não só agradeço aqui não. Quando eu estou diante da minha refeição, eu agradeço por tua vida. Eu lembro de vocês. Isso diante do Deus que eu estou servindo. O Deus que me justificou, que me revelou a graça, Ele sabe disso. Vem em memória cada um de vocês. Cada um de vocês. Na minha cabeça, na minha mente. Isso aqui é para a gente fazer o mesmo. Orar por todos, pensar na igreja. E não termos, repito, uma oração egoísta, mesquinha. Isso não pode acontecer na graça de Deus. Vejamos o que diz a primeira carta em Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 3, o verso é o 10. E começa assim, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa o quê? Fé. O que significa orar dia e noite? Dia e noite. Se orar dia e noite. Nós não oramos assim. E nós temos que ser humildes para reconhecer que nós não oramos assim. E hoje, eu fiz questão de ler as cartas de Paulo, para mostrar para muitas pessoas que estão me ouvindo, que Paulo era um homem de oração. O que eu estou lendo aqui, está na carta do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, noite e dia. Porque tem pessoas aí fora, que diz pregar a graça, que não precisa orar não. Não precisa
ter uma oração constante, não. Porque Deus já sabe todas as coisas. Está errado. O apóstolo da graça ensina o tempo todo a igreja a ter essa comunhão com Deus. Essa pausa para bendizer ao nosso Deus, a chamar à existência as coisas que não são para que passem a existir. Primeira carta de Paulo a Timóteo agora, capítulo 2, verso 1. E começa assim: antes de tudo, pois exorto que usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de algumas pessoas, só de quem eu gosto, só daquela pessoa que me deu um pedaço de bolo semana passada? Não. Em favor de todos os homens, em favor de todas as pessoas. Você deve orar por todas as pessoas, até por quem lhe prejudicou um dia, até por quem tem raiva de você, inveja de você, ciúme da sua vida, das coisas que você tem. Você deve orar: Deus, tenha misericórdia dessa mulher, tenha misericórdia desse homem, porque deseja o meu mal, falou que quer ver a minha destruição, eu perdendo tudo, e eu na miséria, mas essa pessoa não vai me ver na miséria, Senhor. Eu não recebo essa palavra, eu não recebo. Por você não guardar mágoa, por você não guardar ódio, por você não guardar rancor no seu coração, todo esse mal que essa pessoa deseja para você, volta para ela. Volta para a pessoa que está desejando. Porque quem abriga no seu coração maldade, ódio, é quem sofre. Agora, se você também deseja o mal, aí o mal que está nessa pessoa passa a estar em você também. Fica comigo e fica com ela. Porque essa pessoa deseja o mal, a vingança. Se você guarda isso no seu coração, o mal que está nessa pessoa é essa intriga, esse ódio, essa vingança passou para você. O veneno pegou em você. Resumindo a história, ficou comigo e com essa pessoa. Declaro você superando se você está passando por isso. Pastor, o veneno passou para mim, que agora eu também estou pedindo a morte da pessoa. Elas por elas agora. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Se é aquele miserável ou se é eu. Então isso precisa mudar, abençoado. Isso vai fazer com que você... Quem abriga o mal, o ódio, é que sofre. Você está sofrendo, você já está doente. Você já está com dor no corpo. Você está indo no médico e o médico fala: não tem nada aqui. Mas eu estou sentindo. Não tem nada. Resultado de um ódio que você tem, de uma mágoa antiga que você não se libertou disso. Tem que se libertar, abençoado. Às vezes, a gente se decepciona com pessoas. Não é verdade? Pessoas que você tanto gosta, sabe? Olha, abençoado, eu já me decepcionei com tanta gente. Pessoas que eu tanto tinha aquela estima, aquele carinho, aquele zelo em alimentar com as coisas de Deus, depois virou um bicho-papão. Eu não posso abrigar no meu coração vingança. Porque quem vai sofrer sou eu. Deixa a caravana passar. Vai, passa, isso, fica no meu coração não, coisa ruim. Senão eu vou ficar aqui o tempo todo querendo saber se o fulano está destruído, se está fracassado, se não está, se perdeu o emprego ou não, se já está aleijado ou não, se já está doente ou não, se o câncer já comeu ou não. E você vai ficar na expectativa. Será que morreu? Não, não morreu ainda não. Aí tomara que morra. Que eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, é morte. Tem gente que tem que ora a Deus. Ah, Deus, eu te peço, Senhor. O Senhor sabe o coração da tua serva, Senhor, do teu servo. Mas será que não dá para o Senhor matar, não? É complicado, viu, abençoados? A vida é assim mesmo. Estamos em um corpo de carne e a gente passa por essas decepções. Pessoas assim, sabe, que muda, vira bicho-papão e agora deseja teu mal. Você ajudou tanto. Quantas pessoas eu já acolhi aqui na igreja com a palavra de Deus e depois virou um bicho-papão. Mas antes a pessoa agradeceu, o Senhor, um homem usado por Deus.
É o servo do Deus Altíssimo. Muitas pessoas. É verdade. Quem lembra, dê um amém bem forte. Você lembra, abençoado? Esse é um servo do Deus Altíssimo. Ele é muito usado, pastor Sandro. Vocês são testemunha. E depois virou um bicho-papão. Agora está me perseguindo. Ah, não quero mais aparecer lá não, porque eu não concordo. E é muito blá blá blá. Eu não tenho tempo para blá 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 não. Mas antes ligava para mim direto. Ô pastor Sandro, liguei para conversar. Era um carinho, uma atenção. E a gente passa a ter, né, uma estima também, um carinho. Puxa, eu gosto tanto desse irmão. E depois, puxa, virou bicho-papão. Mas eu recebo o Espírito Santo transformando. Você sabia que eu oro por todas essas pessoas que se afastaram da graça de Deus, que estiveram um dia no nosso meio e não estão mais? Eu oro por elas. Eu peço que haja um arrependimento. E elas voltem. Em nome do Senhor Jesus. Se for da vontade do Senhor, louve a Ele. Louve a Ele. Recebo. Prosseguindo aqui, ó. Verso 2. Paulo vai estendendo a oração. Também, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja que Paulo pede uma coisa aqui que é difícil. Olhe para mim, é difícil. Orar pelas autoridades, pelos governantes do nosso país. Mas é algo que a Bíblia está pedindo. A gente tem que orar para que eles tenham um olhar para a nação que está sofrendo, gemendo. E não só políticos atrás dos seus interesses. Nós estamos vivendo um momento difícil como nação. Os nossos dias atuais, não é que o pastor de vocês vai se candidatar à política não, já vai, pastor, o senhor já começou aí falando em um tom, falei, vai ser deputado. Não pode tirar isso do seu coração. Nós estamos vivendo em um momento difícil, como povo. O povo está sofrendo muito, há muita necessidade, abençoado. Mas eu quero colocar nesse início de conversa nossa, pelo verso 2, isso é muito importante. A gente vê muito, a gente ouve muitas pessoas falando, atacando muito. É muito falatório inútil, mas a gente não vê pessoas o que? Orando. A gente vê o que? É só ataque. Mas a Bíblia pede que temos que viver a prática da palavra de Deus nesse ponto também. É uma coisa difícil, porque é muita corrupção, pastor. É muita corrupção. Aí você ora para que aquele corrupto seja descoberto e seja colocado um outro no lugar dele. Mas nós temos que orar. Veja que quando se trata de política, as pessoas estão ali atacando e falando, aquele miserável tem que morrer, aquele também tem que morrer, o presidente também tem que morrer, o deputado também tem que morrer, o vereador também tem que morrer, o prefeito tem que morrer, mas é tanta gente que tem que morrer, não vai ficar um vivo lá. Porque essa é a conversa de todo mundo, na padaria, no ponto de ônibus, mas tem que morrer também. A outra que saiu também tem que morrer, coitada, a outra que saiu também tem que morrer também. Ela não pode ficar viva, tem que morrer todo mundo. E a gente vê que é só falatórios inúteis, que não chega a lugar nenhum, e que só ativa o que? A ira, a violência, ao ponto da gente ver um monte de mulher brigando no posto de combustível por causa de gasolina, e é porrada para lá, porrada para cá, e a gente vê a violência aí, greves, uma nação que está sofrendo, mas está faltando no povo de Deus é oração. A gente não vê pessoas pausando a vida para orar abençoado, a Deus para que as coisas mudem, para que o mundo se transforme, para que haja justiça. Orar a Deus, Deus, faz com que haja arrependimento nesse político. Faz com que haja arrependimento dos nossos governantes, Senhor. Corruptos, coloca o arrependimento no coração deles. Para que passe a agir com justiça, com retidão. Porque, abençoado, a dificuldade é muito grande para todos. Então a gente tem que orar a Deus. Deus, eu te peço, dá sabedoria, Senhor, àquele que governa, ao nosso presidente, ao principal.
para que administre o nosso país com sabedoria. Dá sabedoria a Ele, Deus. Ele também precisa, abençoado. A gente não ora para que os nossos filhos tenham sabedoria, para viver uma vida melhor nessa vida. Deus, dá sabedoria para o meu filho, para ele fazer a coisa certa, para ele agir do jeito certo, para que ele seja um homem honesto. Não é assim? Para que ele não pegue a contramão da vida, para que ele não seja injusto com as pessoas, para que ele não roube de ninguém. Não é assim que você pede? Pelo menos eu acredito que você mãe, você pai pede, Deus, que meu filho nunca roube nada de ninguém. Porque se você não pede, misericórdia, você deve ter um problema na sua cabeça. Esse está sendo consertado agora. A gente tem que pedir. A gente não pede pelos filhos. Então, abençoado, tem um monte de político corrupto, a gente tem que orar também. A Bíblia pede, temos que orar. Temos que pedir. É até difícil, pastor, porque estou de saco cheio desses homens que estão aí. Abençoado. Então a gente tem que deixar um pouco esse aborrecimento de lado. Senhor, dá sabedoria, porque está afetando a minha casa, já não tem gás, já não tem comida no supermercado, já não tem isso, já não tem aquilo, vai prejudicar meu emprego, a minha saúde. Senhor, dá sabedoria a esse homem para que ele libere as decisões que precisam ser liberadas para quem precisa. Porque quem precisa está aguardando. Então, anjos do Senhor, ministrem em favor do nosso país, em nome de Jesus. Ministrem. Temos que fazer a nossa parte, nessa parte também. Diga, eu recebo esse entendimento. Temos que fazer a nossa parte, nessa parte também. Próximo verso que eu quero que você abra, segunda carta de Paulo a Timóteo. Isso. Capítulo 1, verso 3. E assim diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Segunda. Dou graças ao meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Verso 4. Lembrando das tuas o quê? Lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde o quê? De alegria. Paulo está falando aqui de quem? Timóteo. Timóteo, nas minhas orações eu tenho lembrado de você, das suas lágrimas, da sua dor, do seu sofrimento. Isso é muito lindo. Significa que o apóstolo Paulo tinha conhecimento da situação que estava acontecendo na vida de Timóteo. Eu já presenciei muitas coisas aqui na igreja assim. Abençoados no momento da sua tribulação e chorando. Pastor, estou preocupado, aconteceu isso e aquilo. E isso realmente acontece. A gente lembra nas nossas orações desse momento. Como aconteceu igualzinho aqui com Paulo, acontece comigo. Acontece comigo. Daquele momento que você estava chorando, preocupado com a situação, aí eu na minha oração, Senhor, nesse momento, ajuda, ampara, socorre, porque estava chorando, estava angustiado, estava triste, Senhor, com aquele peso de preocupação no coração. Aí Deus atende. Isso é muito importante todos nós praticarmos. Amém? Agora, vejamos o que diz em Colossenses. E essa é a última evidência do tema de hoje, capítulo 1, verso 9. Colossenses 1, 9. Olha só. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno quê? Conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento o quê? Espiritual. Olha só, abençoado. Um outro entendimento que você tem que ter na sua oração. Senhor, dá entendimento para essa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa para enxergar o que eu estou enxergando, para compreender o que eu compreendi. Tira a ignorância desse coração, meu Deus. Que coração ignorante! Você tem que orar. Pedir para que essa pessoa seja iluminada no entendimento das coisas de Deus em sua vida. Isso é muito importante. A fim de vivermos o quê? De modo digno. Diga, vida tranquila. De modo digno no Senhor. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento o quê? De Deus.
Pastor, o que seria? Abra um pouco mais, nos traga um pouco mais de entendimento. O que seria viver do modo digno do Evangelho? Viver de forma sábia, andar no conhecimento de Deus. Uma vida firmada no Evangelho, confiando no provedor. É você não deixar uma ideia de uma pessoa carnal entrar em você. Uma palavrinha, sabe? Sabe aquela palavrinha que a pessoa está sempre jogando no cantinho da porta? Já vai lá para a tua igreja? Então você, sabe? Você colocar um escudo no coração, abençoado. É você não deixar essas palavrinhas entrar. Diga, eu recebo esse entendimento. É você não ser cúmplice, ponto importante, de quem anda na carne. Na empresa que você trabalha. Pastor, tem uma pessoa roubando e me chamou para roubar também. Falou que o desvio disso é impossível que alguém perceba, descubra esse desvio dentro da empresa. E a pessoa falou que vai ser 50% dele, 50% meu, porque nós estamos à frente disso aqui. Então a gente tem como controlar e ninguém vai saber de nada. Não seja cúmplice. Porque de Deus não se zomba, o que o homem planta, cedo ou tarde, tarde ou cedo, vai ser descoberto, você vai colher. Como a gente tem visto aí na política e também em outras áreas da vida. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora, verso 11, importantíssimo. Olha só. Sendo fortalecidos com todo o poder. Essa é a oração que Paulo estava fazendo, hein? Realizando. Segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pastor, o que a gente entende aqui nesse finalzinho, né, de leitura? Verso 11 e 12. Nem sempre vamos ser livrados de passar pelas coisas, mas temos a promessa que somos fortalecidos por Deus para não esmurecer, para não desistir. Então veja que Paulo ora. Olha, igreja, eu recebo que vocês sejam fortalecidos pelo poder interior. Então significa que tinha gente na igreja passando por dificuldade, por luta terrível. E Paulo estava vendo a dor do irmão ali, o sofrimento do outro ali. Meu Deus, Senhor, está passando por uma luta terrível. Bom, está passando. Eu vou orar a Deus para que seja fortalecido nisso que está passando. E é isso que eu quero que você entenda também, que Deus quer que você entenda também. Você vai ser livrado de muitas coisas, mas tem outras que você vai passar. Mas Deus ele vai te fortalecer para que você não esmureça. Amém, igreja? Quando a tempestade não cessa, Deus fortalece a gente. Quando uma coisa não se resolve, enquanto ela não se resolve, enquanto ela não se ajeita, enquanto aquilo não se arruma, enquanto aquela pessoa não muda, enquanto aquilo não se transforma, Deus fortalece a gente. Em nome de Jesus. E eu recebo teu coração fortalecido por Deus. Recebo. Quantos aqui querem crescer na oração? Então, você aprendeu nessa manhã que você deve pedir ao Senhor. Primeiro, para Ele te ensinar a orar. Você deve ter uma pausa na sua vida para engrandecer. E em seguida começar a pedir, a chamar a existência. E depois esse Deus, uma vez te orientando, te consolando, você é tomado pela paz dEle. Amém? Vamos orar? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em prática o que Deus nos ensinou nessa manhã. Deus, eu te agradeço por essa reunião tão especial, tão maravilhosa, tão gostosa e tão necessária em nossa vida, Senhor. Tão importante em nossa vida. Eu recebo, Senhor, o teu povo vivendo por essa fé, por essa glória de hoje, pelo ensino que o Senhor nos deu, Senhor. Agradeça, abençoado. Vamos colocar em prática aquela pausa
com reverência. Senhor, eu te amo, eu te agradeço, obrigado. O Senhor supriu as minhas necessidades com a glória de hoje. Eu estava precisando dessa palavra para modificar umas coisas dentro de mim e ter sabedoria para administrar outras. Muito obrigado, agradeça. Realize essa reverência, esse agradecimento pela vida, por você estar de pé, pela família, pelos filhos que você tem, pelo teto, pelo trabalho. Agradeça, realize essa pausa para bendizer ao Criador dos céus e da terra. Isso. Vá bendizendo, agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, por esse livramento que eu recebi, por essa proteção, por ter socorrido a vida do meu filho. Obrigado, o Senhor socorreu a vida dele. Eu tenho certeza, não foi outra coisa, foi a mão do Senhor, foi o Senhor que guardou ele e vai continuar guardando. Eu confio em Ti, Tu és o meu provedor, Senhor, o meu provedor, o meu provedor, o meu provedor, o meu provedor. Agradeça, é muito importante. Recebo e declaro, grandes coisas vão acontecer, vão vir. Já se veja curado. Eu decreto, eu determino essa enfermidade, essa doença anulada do meu corpo. Anulada do meu corpo, essa enfermidade, essa doença, eu decreto em nome do Senhor Jesus.
Pense naqueles e peça por aqueles que precisam enxergar, que precisam entender as coisas de Deus em sua vida. Aquele teu familiar, aquele teu filho, aquela mãe, aquele pai, aquele marido, aquela esposa. Peça. Ah, meu Senhor, ilumina os olhos, faz com que aquele coração entenda, Senhor, a Tua palavra, as Tuas coisas, em nome do Senhor Jesus. Não peça só a proteção, mas peça também, Senhor, ilumina os olhos dele. Faz ele entender, faz ela compreender, em nome do Senhor Jesus. Faz, Senhor. Faz ele sentir a Tua paz. Que o Senhor é poderoso, poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Deus, um novo viver, as boas notícias na vida desse abençoado, que nesse momento eu oro e peço por ele. Isso. Peça por essa pessoa. Fale. Não tenha vergonha de falar com o seu Deus, de rasgar o seu coração diante do altar da graça. O nosso Deus também traduz as lágrimas quando não temos palavras, quando somos tomados pelas lágrimas. Esse Deus é soberano para traduzir. Ele entende o choro de uma pessoa, a dor de uma pessoa, o que ela está passando, o que ela está enfrentando. E assim como o Senhor Jesus foi confortado, consolado, depois que terminou a sua oração, foi tomado pela paz de Deus. Assim eu declaro, todos vocês, em nome do Senhor Jesus, tomados pela paz do Senhor, consolados e confortados. Creia, receba. Tem anjos ministrando ao nosso favor. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Eu recebo. E é isso aí. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Diga, eu sou mais que vencedor. Dê um abraço a esse irmão. Somos mais que vencedores. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.